A aula de hoje será isoátomos, uma relação que existe entre os átomos. Preste bem atenção a essa aula. Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico, são 3 potássios existentes na natureza, e todos eles têm em comum um número atômico 19. Portanto, isótopos é ter o mesmo número atômico, pertencer ao mesmo elemento químico. Na tabela periódica é feita uma média ponderada dos isótopos encontrados na natureza, por isso que numa tabela periódica só tem um quadradinho para o potássio. Isóbaros são átomos que apresentam o mesmo número de massa, porém pertencem a elementos químicos diferentes. Um é o cálcio e o outro é o argônio. Enquanto isótonos são átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons, porém também pertencem a elementos químicos diferentes. Primeiro o tório, segundo o urânio. Iremos agora fazer alguns problemas. Preste bem atenção. Importante para qualquer problema, organização. Então, vamos fazer a montagem dos problemas com seus dados a respectivo. Primeiro problema. Diz assim, são dados 3 átomos A, B e C e as relações que existem entre eles. A e C são isótopos, B e C são isóbaros e A e B são isótopos. Quer saber? Determine os prótons do átomo B, nada mais é do que seu número atômico. Vamos estipular por X. Sabendo que o átomo A tem 20 prótons e número de massa 41, e que o átomo C tem 22 nêutrons. O problema está estruturado. Agora vamos utilizar os conceitos de isoátomos. Através da fórmula N igual a menos E, ou posso utilizar a fórmula A igual a Z mais N, que é a mesma fórmula, podemos encontrar o número de nêutrons. Então, 41 menos 20, 21. Esse é o número de nêutrons do átomo A, que tem o mesmo número de nêutrons em relação ao átomo B, pois eles são isótonos, 21. Se o átomo A tem número atômico 20 e é isótopo de C, então o número atômico de C é 20. Pela fórmula, o número de nêutrons mais o número atômico, encontramos o número de massa, 42. Se há 42 elétrons no átomo C, haverá também 42 no átomo B, pois são isóbaros. Para encontrar o número atômico do átomo B, representado por X, é pegar Z igual a menos N. Então, nós teremos como resposta número atômico 21. Partiremos para o problema número 2. Organizar o problema, os átomos A e B. Existe uma relação entre eles que é de isotopia. Então, sempre colocar a armação ANZ, massa em cima, número de nêutrons no meio e número atômico abaixo. O número de massa do átomo A é 6x e seu número atômico 3x menos 6, enquanto que o átomo B possui um número de massa 5x e seu número atômico 2x mais 4. O problema está estruturado. Como existe uma relação de isotopia, nós devemos igualar os seus números atômicos. E igualando o número atômico, encontramos x igual a 10. Esse x valerá para qualquer uma das expressões. Então, substituiremos o x por 10. Obteremos, então, a massa do átomo A, 60, e seu número atômico, 24. Então, o nêutron é a massa menos o número atômico, 36. A mesma coisa faremos para o átomo B. 50 é a massa, 24 é o número atômico, 50 menos 24, 36. Observe que os números atômicos de ambos átomos é 24. Isso prova que eles são isótopos. Partiremos para o problema número 3. Então, fazendo o problema número 3, a organização, primeira parte. A relação que existe entre eles é uma relação de isobaria. Então, o átomo A tem 4x, seu número atômico é 2x menos 1, número de massa 3x mais 8 e número atômico 2x. Problema estruturado. Só que como é uma relação de isóbaros, os dois átomos são isóbaros, devemos igualar a massa. Ao igualarmos a massa, encontraremos o valor de x.
onde a x substitui por 8. E, consequentemente, acharemos as respostas como foi feito no problema anterior. O problema 4 nos traz uma terceira relação de isotonia. Organiza-se o problema, né? O átomo A tem 5x de massa e número atômico 3x menos 6, sendo isótono de um átomo B que possui massa 5x menos 1 e 2x mais 4. Organizados o problema, nós devemos igualar os números de nêutrons. Se vocês observarem, nós não temos as expressões do número de nêutrons, mas nós podemos calcular para depois igualar. Então, a partir dessa fórmula, N igual a A menos E, então nós vamos encontrar o nêutron de A e o nêutron de B. Olha, como é que encontrei o nêutron de A? 5x menos da forma 3x menos 6. E a mesma coisa para o átomo B. Então nós estamos em busca de uma expressão matemática. Não esqueçam que na frente de um número composto, por exemplo, 5x menos 3x menos 3, altera o sinal da frente do menos 6. Então, nós encontramos a expressão de Na, 2x mais 6, e de B também. Como são isótomos, nós vamos igualar essas duas expressões, encontrando o valor de x igual a 11. Substituindo, teremos então 28, 28, provando que eles são isótomos, pois eles têm o mesmo número atômico. Poderíamos ter encontrado o número de nêutrons, Poderíamos ter encontrado o número de nêutrons através da própria expressão aqui, ó. Substituir diretamente aqui, ó. Botar 11 aqui e nós íamos encontrar ambos 28.